neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, como eu queria ser uma flor do teu jardim, entre as mais perfumadas, e não viver mais aqui. Oh, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Oh, quantas vezes tentei te dizer que sou feliz ao lado de Jesus. Ele é o amigo que está
Ouvintes amados, como temos pregado, anunciado, os símbolos na Bíblia, quase todos já tiveram seu cumprimento. Todos os símbolos que apontavam para Jesus Cristo, no Velho Testamento, em relação à sua primeira vinda, logicamente se cumpriu quando ele veio. Agora, nós temos meditado no grande perigo de querermos ficar com o símbolo, com o tipo, e nunca abraçarmos, aceitarmos o real, o verdadeiro, aquilo que dá cumprimento àqueles símbolos. Nesse instante nós vamos destacar a rocha lá no deserto. Nós sabemos que Deus ordenou a Moisés que ferisse a rocha. Ora, de uma rocha não pode sair água pela razão, a menos que seja uma coisa sobrenatural, especialmente no deserto. Tudo estava seco. Mas Deus, como Criador, não depende da criatura, da criação. Pelo contrário, sempre a criação depende do Criador. Sempre a criatura depende do Criador. E todas as coisas são sujeitas ao Criador. Deus tinha um plano e tinha de cumprir aquele plano naquele momento através da rocha. Não adiantava Israel se apartar daquele plano e procurar cavar cisternas daqui ou dali, procurar dali e dacolá poços no deserto, porque Deus tinha o plano de operar através daquela rocha. Não dependia de chuvas locais, não depende de, nesta hora, aplicando de avivamentos locais, nacionais ou internacionais. Isso aí não depende de um grande homem, de um grande missionário que esteja prometendo o mundo e o fundo para o povo. Não. Interessa conhecermos o plano de Deus para com o seu povo. Deus é responsável pelo seu povo. E Ele nunca entregou o seu genuíno povo. Quando este povo esperava nele, de uma maneira correta, nas mãos de falsos profetas, de exploradores. Deus possui canais verdadeiros e reais, pelos quais Ele sacia a sede de seu povo, nutre o seu povo. O seu povo deve preferir ficar com fome, com sede, mais um dia ou dois, ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 dias, e esperar somente pela providência de Deus, pelo meio criado por Deus, e nunca ceder-se às astúcias de Satanás, às ofertas do inimigo, que sempre se apresenta na hora da necessidade, explorando as circunstâncias. Ele fez assim com Jesus lá no deserto, quando Jesus estava com fome, 40 dias sem comer e sem beber. Então ele chegou para oferecer os seus préstimos, o que não passava de uma tentação. O que não passa de uma tentação para o seu povo. Também os préstimos, as portas que Satanás abre
para a igreja quando ela se encontra diante de uma necessidade qualquer. Então Deus não dependia de chuva, porque Ele não tem que fazer isso, porque seu poder e sua força está dentro dele. A água estava dentro da rocha. E é justamente aí onde está a palavra, porque esta rocha aponta justamente para Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1, Paulo diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Que coisa maravilhosa! Que revelação estupenda, importante, que Paulo entregou aos irmãos, revelou aos coríntios naquele instante, que aquela pedra era Cristo. Nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote podia ensinar aquilo ao povo. Isso dependia de uma revelação, que aquela pedra era Cristo. E aquela pedra seguiu aquele povo. E é justamente aí onde está a palavra. Seu Espírito, seu próprio poder. Nenhum homem, nenhuma mulher deve correr daqui para ali, atrás de ofertas de curas, que têm que ser antecipadas por dinheiro e tantas outras coisas, se realmente são cristãos. Porque Deus tem prometido na sua palavra, se você atender todos os requisitos de Deus, você não precisa ser enganado, enganada por esses falsos cristos, que têm feito da cura divina um comércio, que têm feito da cura divina um meio para saciar as suas bolsas e atender os seus programas gigantescos de obras naturais, materiais, como a filha de Herodias agradando ao rei da terra, dançando para agradar ao rei da terra à custa de você, à custa daqueles que estão com sede, que estão buscando algo, que têm necessidade da cura, que têm necessidade de saúde. E não há uma coisa mais explorada do que isto nesses dias. Nunca Jesus foi tão lembrado como tem sido lembrado agora para curar os doentes. Mas a sua palavra não é somente cura. A cura divina é uma coisa que acompanha a palavra. O carro tem andado na frente dos bois, mas Deus tem nos chamado a atenção através da mensagem que vem nos esclarecendo sobre todas estas coisas, esclarecendo ao povo. Vamos deixar os bois na frente do carro. Em São Marcos, o último versículo de São Marcos, do Evangelho segundo São Marcos, está escrito que os sinais acompanhavam a palavra. E o que é a palavra? Aí é onde está a coisa. A palavra é a rocha, e a rocha não deixa esse povo sedento, correndo daqui para ali, vendo miragens. Você sabe que quando o homem se perde no deserto, e ele fica então sedento, assolado, ele começa a ver poços d'água. Mas aquilo é ilusão. E ele vai daqui com toda a sua força, reúne todo o resto de energia que tem. E ao invés de acontecer como aconteceu com a viúva que recebeu Elias,
reuniu o seu restinho de azeite de farinha e deu para o profeta, eles se jogam nesses poços de ilusão religiosa, de exploração, para mais cedo ou mais tarde descobrirem que caíram na areia e não tem nada de água da vida. Oh, que desespero, que angústia! Como os homens necessitam de Deus, como as pessoas estão precisando de tomar da água da vida, tomar um gole desta água da rocha verdadeira. Eles lá no deserto encontraram que não se podia depender dos tanques, estavam todos secos, as suas próprias vasilhas estavam secas. Encontraram que haviam ido de um olho de água a outro, de um grupinho daqui, de outro dali, que surge. Cada dia surge um com a nova revelação para acudir o povo. Cada dia levantam um mais apaixonado pelo povo. Cada dia surge mais um poço aqui, outro acolá. Mas quando eles estavam no deserto e não viam nada disto, não tinham nenhum tanque ali, nenhum outro acolá, você sabe que quando o homem está com sede, ele toma até água de enxurrada. Ele toma água que está cheia de parasitas. Ele toma qualquer doutrina que surge. Mas Jesus, pondo-se de pé diante dos grandes líderes, chamou todo mundo de sedento, porque ele se identificou ali como a verdadeira rocha, que saciaria a sede de todos que estivessem com sede, fome, de justiça e cansado de tradições religiosas. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não há uma denominação. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz o credo tal, rios d'água viva correrão do seu ventre. Agora, que rios são estes? Que água viva é esta? A própria Bíblia responde. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele estava falando de si próprio, ele estava falando do Espírito Santo, do Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não pode conhecer, mas os discípulos de Jesus conhecem, porque ele estava habitando com eles, morando com eles, comendo com eles, dormindo com eles, mas logo estaria neles. Ele disse: eu vou e venho para vós. Então ali não havia nenhum tanque ao lado, não havia nenhuma nova organização do outro lado, não havia nem mais um missionário gritando dali, nem outro dali. Eles tinham que esperar somente no profeta, em Moisés. Quando eles estavam no deserto, morrendo por um gole de água, e foram a este tanque aqui, era um charco, se havia secado, graças a Deus. Eles não podiam pensar que voltariam a beber um gole de água. E então, no lugar mais adverso de todo o deserto, aqui está o segredo, aqui está o ponto alto da coisa. No lugar mais inadmissível de se encontrar água, no deserto, foi justamente onde eles encontraram a água. Aqui está onde o povo está se perdendo, se enganando porque estão buscando Deus,
estão buscando a água da vida para saciar a sua sede em cisternas, em poços perfurados pelos homens. E não acham, nunca podem encontrar, ninguém podia encontrar essa rocha lá em Belém, a menos que tivesse uma estrela dirigindo, a menos que tivesse uma revelação. A estrela na Bíblia é um anjo, a estrela na Bíblia é um mensageiro. E ninguém podia encontrar água no deserto sem que Moisés mostrasse onde estava aquela água. E foi justamente no lugar em que a ciência diria que não havia água. É a lógica testificaria que não adiantaria mexer com aquilo, esperar água daquela rocha sólida que estava ali, naquela areia. Foi numa rocha, sim, e é sim, justamente, num mensageiro, numa mensagem, quando todos que estão sedentos, cansados de ir a um tanque ali, um charco acolá, de doutrinas, etc., quando houve este eco, este alarido de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17, reconhecem pelo Espírito que têm encontrado água, têm encontrado a água da vida, têm encontrado o que suas almas anelam, anseiam com gemidos inexprimíveis. Foi numa rocha? Foi, sim. O lugar onde menos probabilidade há de que o homem encontre água será uma rocha seca em meio do deserto. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa através deste louco que está gritando por aí? Porém, vejam vocês, venham e vejam, conheço a mensagem de Elias nesta era. Você que tem fome e sede da coisa certa, da água viva. Deus sempre fez coisas como essas. Ele sempre agiu desta maneira. No lugar menos provável, na forma mais extraordinária. Isso é o que sempre tem acontecido. E por causa disto, os homens perecem em seus pecados, disse Jesus. Examinam as Escrituras e cuidam ter nelas vida eterna. Isso não é uma recomendação de Jesus. Jesus estava dizendo que eles examinavam as Escrituras e cuidavam ter nelas vida eterna. Mas quando essa vida eterna se manifestou, eles não puderam reconhecê-la, não puderam aceitá-la. Por que Maria Madalena pôde? Por que São Pedro pôde? Por que o ladrão pôde? Um mancebo de qualidade que nunca tinha matado nem roubado não pôde? Enquanto Zaqueu pôde ouvir, hoje entrou a salvação nesta casa. Por quê? Fica esta pergunta contigo e que o Espírito Santo possa responder no seu coração, atendendo à sua sede. E no último dia, estamos no último dia, essa festa acabará, o mundo se transformará em grande tribulação, mas Jesus tem se posto de pé e clamando, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deus te abençoe, ouvinte, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas, leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá,
segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Preciosos, eu já li alguma coisa sobre o mal que causa uma água impura, cheia de vermes, de impurezas. Muitos males são causados, são contraídos através da água que a pessoa bebe, a criança toma. Águas que não são devidamente tratadas e que são colhidas, tiradas de depósitos nos quais sobrevivem bactérias que são portadoras de males para o corpo humano. É uma tristeza analisar isto. Aconselha-se até mesmo quem não tem outros recursos, ferver a água bem fervida, filtrá-la, antes de dar para a criança, em certos casos até mesmo antes do adulto tomar. A maneira que ela é conduzida, depositada em casa, tudo isto previne males que podem ser contraídos através da água. É um líquido precioso, indispensável na vida humana, no corpo humano e na vida humana, no lar. A água é indispensável, mas por ser indispensável, necessária, não devemos tomar qualquer tipo de água, simplesmente porque necessitamos dela. Tudo que se vê no natural deve-se pensar naquilo no sentido espiritual. Não há coisa mais necessária para o mundo do que o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a salvação de todos que creem. Jesus se comparou com a água. Com isso Ele estava dizendo que Ele é o Espírito Santo. Porque Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E a mesma Bíblia diz que aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Isto falando do Espírito Santo. Então, vamos pensar no Evangelho como água, tão necessário quanto a água. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, depois de incentivar a pessoa a entrar no Santíssimo Lugar, ter ousadia
para penetrar mesmo no santuário pelo sangue de Jesus, ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Então, continuemos pensando no Evangelho, na Palavra de Deus, na sã doutrina como água. Mas que tal? Há de fato mesmo uma necessidade muito grande do Evangelho, como há necessidade da água na vida humana. Mas teria possibilidade do Evangelho ser mesclado, ser falsificado, ser portador de bactérias que viriam causar dano à nossa vida espiritual e nos conduzir à perdição, à morte eterna? Sim, perfeitamente. Paulo falou que o evangelho que ele anunciou era o evangelho absoluto, e que outro evangelho que aparecesse seria anátema. Portanto, não pode haver evangelho segundo outro fulano de tal, outro ciclano de tal, porque tudo isso é anátema. E anátema quer dizer excomunhão e abominação. Quer dizer uma água que não é limpa, mas é uma água que porta engano, porta mentira religiosa, falsas doutrinas, e que não causam outra coisa senão perdição. Mas nesse instante nós vamos formular uma pergunta. Porventura, existe alguém que gostaria de um evangelho desta natureza? Deixaria o verdadeiro evangelho, o verdadeiro oásis do amor, a água limpa, cristalina, para preferir um evangelho roto, uma água rota, uma cisterna rota? Por incrível que pareça, sim, isto é verdade. O mundo, no sentido geral, tem preferido a água rota. Tem preferido o evangelho que é uma porta larga, que é uma estrada espaçosa, porém que conduz à perdição. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, faz uma denúncia de Deus a respeito de um povo que houvera provado pessoalmente, vivamente, das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. No entanto, aquele povo fez uma grande maldade para si mesmo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes, aqui está o grande mal. Os dois grandes males, as duas grandes maldades. Além de deixarem o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Notem que se não houvesse um evangelho falso, parecido, para enganar, para cauterizar a consciência do homem, então aquele homem ou aquele povo ficaria simplesmente em uma maldade. A maldade de deixar o manancial de águas vivas.
Mas o segundo mal é pior ainda. É que além de deixar o verdadeiro evangelho, não amarem a verdadeira e sã doutrina, amontoam doutores, ensinadores para si, conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo profetizou que isto iria acontecer, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens não suportariam a sã doutrina, mas não deixariam o evangelho. Não largariam Deus de um lado. Estariam incluindo o evangelho, incluindo a Bíblia, incluindo Deus em seus programas. Paulo disse isto em outras palavras, e para tanto seria necessário que eles amontoassem doutores, formassem homens, que ensinassem segundo a concupiscência dos homens, das pessoas que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, não preferem a estrada estreita, mas preferem a estrada larga. Por isso querem um evangelho solto, frouxo, sem doutrina, sem verdade, sem correção. Um evangelho que finge o amor, um evangelho que finge a piedade, segundo a profecia do próprio Paulo, mas nega a sua eficácia, nega com sua vida. Então são duas maldades terríveis. Além de deixar o verdadeiro evangelho, ainda buscam, formam para si homens que pregam o falso evangelho. De um lado, o evangelho científico, moderno, social. Do outro lado, o evangelho com misticismo pentecostal. Não o Pentecoste original, porque esse é o evangelho que nós precisamos. Curas divinas, comércio da cura, etc. e etc. Mas o conselho do momento é que fiquemos com o verdadeiro evangelho. Aquele que ficar com o verdadeiro evangelho estará dispensando os credos e os dogmas que são cisternas perfuradas pelos homens para cauterizarem as consciências, enganarem assim o povo. Mas fiquem sabendo que tanto os enganadores como os enganados estão perdidos, disse o apóstolo São Pedro, porque eles enganam sendo enganados. E assim, o engano de quem quer que seja pode justificar um homem diante de Deus. A lei não respeita a ignorância do homem. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é se aquele homem, antes de morrer, antes de sair desta carne pela qual ele pecou, se arrepender, crer no sangue de Jesus Cristo por revelação divina, então o seu passado é apagado. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é apenas, exclusivamente neste sentido. Mas vejamos que quantos provaram, tomaram da água que era Cristo lá no deserto. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas o que diz o apóstolo continuando a leitura? Diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, é o que o povo de hoje quer. E não nos prostituamos
como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000 sob a doutrina de Balaão. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aviso nosso. Esta mensagem seria aviso para você, meu ouvinte? Onde estão seus deuses? A rocha em que confiavam? Deuteronômio 32, versículo 37. Onde está o Deus que os pentecostais confiavam alguns anos atrás? E mantinham-se separados do mundo? Tomaram da água? Beberam da mesma rocha? Mas pereceram no deserto sob a doutrina de Balaão? Estão imbuídos, estão engodados, estão enganados com a beleza do evangelho manufaturado, que parece vir com muito amor, um amor polido, mas não passa de uma cisterna rota, não passa de um anátema. Não, isto não é oásis de amor, isto não é água limpa. A água limpa produz vida limpa, produz frutos limpos, frutos sadios, porque a água limpa é o Espírito Santo. E não pode uma pessoa ter o Espírito Santo tendo uma vida suja de mentira, de prostituição, de vícios, de adultério, de seminudismo, engodado com o mundo. Não, quem toma água limpa tem vida limpa. Sem deserto, abraço, amor, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador, vem beber da água viva no oásis do amor. Límpida, bem pura, minha sede mitigou. No oásis, no Calvário, refrigério encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva no oásis do amor. Esta água viva é a mensagem que Deus envia em seu determinado tempo. A água viva na era de Lutero era a sua mensagem, a salvação de graça. A água viva no tempo de Wesley era a santificação, que foi a sua mensagem. Hoje, a água viva é o novo nascimento ungido com o Espírito Santo para ter fé genuína em toda a palavra de Deus e ter a vida vivida. Isto é a água que você precisa tomar, água límpida, água pura, evangelho sem mescla, evangelho sem mentira, evangelho que é a palavra conforme está escrita. Isto é que nós precisamos. Se nós sentimos necessidade, Deus nos atende. Lembremos-nos que o Pai não dá escorpião no lugar de peixe, serpente no lugar de peixe. Se você deseja um evangelho puro,
Deus não vai lhe dar um evangelho impuro, mesclado. Se deseja um pão vivo, verdadeiro, Ele não lhe dará pedra. Ele lhe dará o verdadeiro evangelho. E é isto que Ele está te fazendo através deste programa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo e achei descanso e paz. Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Que maravilha tem o amor do Salvador, que dá motivação ao meu viver, com bênção, graça e glória me sustentará. Por isso, aleluia, cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, de Cristo meu amado Salvador. Vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós.
estou aqui no mundo, vivendo os dias a lutar em vão. Sem esperança procurei ter paz, e tudo foi fracasso e ilusão. Mas houve um dia em que voltei meus olhos ao céu e tive a visão do amor. Mas houve um dia em que voltei meus olhos e vi Jesus, o amante Salvador. E agora clara se tornou a vida, a luz do céu iluminou meu ser. Eu alcancei vitória e esperança, e hoje em Cristo sinto-me feliz. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou falar do seu amor. Consagro a Deus os dias que me restam, a todos vou